rapaz. Era na casa daquela família. E naquela família, eu sempre para encontrar eles, irmãos, tinha que ser na igreja. Às vezes, muitas vezes, eu cheguei na porta da igreja e sentava no batente da porta. Mas lá tinha uma pessoinha. Toda vez que eu chegava, ele me botava para dentro da igreja. Não tinha jeito. E ali, meu coração foi assim, sendo tocado, por causa da ação daquela pessoa, daquele moço. E um dia, deu tudo errado para a minha vida. Minha irmã está ali, ela vai entender o que eu vou dizer. Eu fui, cheguei para ela e disse assim: Marilda, eu pedi a Deus para ela estar aqui hoje. E ela ligou e falou assim: Marisa, eu não vou poder, eu tenho que ir para a faculdade. Eu digo: Jesus, eu quero ela lá. Aí nós teve algumas coisas que aconteceu e a gente resolveu morar em Goiânia. Vamos embora para Goiânia. E lá estava, no terceiro dia, lá em Goiânia. Por volta de meia-noite para 1 hora da manhã, eu ouvi uma voz dizendo para mim: volta, porque se tu ficar aqui, tu morre. Volta que tu tem vida. Eu não entendi. Eu fiquei doido. Ouvi aquela voz de ninguém, só eu e ela estava dormindo. E eu cheguei, falei assim: ah, deve ser o Jesus dos crentes. Deve estar falando comigo. Um dia eu ouvi lá na igreja que Jesus falava. E ali, eu fechava os olhos, só vi a igreja. E eu vi aquele moço. Eu quero chamar ele aqui na frente. Irmão Isauro, vem cá, fica aqui comigo. Vem cá, irmão Isauro. Glória a Deus. E toda vez que eu ia para a casa do Valdeci, alguns adolescentes vão lembrar desse nome. Mas eu encontrava ele. Eu já prometi muitas vezes que um dia eu ia trazer meu paizinho na fé aqui. E assim eu nunca fiz. Mas hoje, meu paizinho está aqui. Ele sabe que eu sempre chamava ele assim. Irmãos, para completar, eu acho que ele vai lembrar, não sei se ele lembra, já tem muito tempo. Um dia, nesse dia que eu vim de Goiânia, eu falei para o meu pai: me leva lá na igreja do teu amigo, na igreja do Valdeci. E ele foi comigo, uma quarta-feira. Aí o pastor deu o seguinte aviso: gente, vocês que fizeram discipulado, sábado é a última reunião com os que fizeram discipulado, que é domingo é o batismo. Eu levantei no meio da igreja e disse assim: eu vou batizar. O pastor ficou meio desconcertado. Não sei se você lembra. Ele virou e falou assim: irmã, é só para quem fez o discipulado. Eu digo: eu sei, mas eu vou batizar. Aí ele falou: então tá. Acho que ele ficou constrangido na frente da igreja e falou assim: então vem no sábado para a última reunião. E eu fui. Quando eu cheguei lá, ele falou com todo mundo, falou comigo. Aí ele veio, botou a mão, o nome dele também era Pastor Carlos. Ele colocou a mão sobre o meu ombro e começou a chorar e pular e falar uma língua que eu nunca tinha visto falar. E ele disse assim para mim: irmã, você vai batizar, porque e ele chorava, irmão, que eu nunca vi aquilo. Ele disse: irmã, você vai batizar, porque Jesus mandou que eu te batizasse. Aí, no dia lá na quarta-feira, quando eu falei: eu vou batizar, ele aqui, irmão Isaurinho, passou por mim, essa que Jesus gosta. E eu nunca esqueci essa palavra. Nunca. E assim foi a minha conversão. E eu fui discipulada, sabe como? Irmão Isaurinho dizia assim pra mim: Marizinha, crente não veste tipo de roupa não. Marizinha, crente não usa joias não. Ele lembrou aqui. Eu vou contar só isso. Fumava. Eu sentava no batente da porta, na porta da igreja, fumando, enquanto eu esperava a Valdeci sair do culto. E ele ia lá e me puxava pela mão. Tinha dia que eu falava assim: hoje não vou esperar ele me buscar não, você não antes que ele vem. Mas foi assim a minha confissão. E eu quero dizer para você, irmãos,
se todos os jovens encontrassem uma pessoa como o Senhor fez comigo. O discipulado que o Senhor fez, eu me lembro, irmãos, um susto que ele me passou. Novinha na igreja, nós fomos numa visita, ele disse assim, a mulher estava endemoniada. Ele disse, Marisa, bota ela, manda embora. Eu, como? Ele só fala, sai em nome de Jesus. E eu fui lá. E vou dizer para vocês uma coisa, muito importante para os jovens. Busque o batismo com o Espírito Santo. Naquela época, eu batizei. E eu cheguei para o irmão e disse, como é que fala aí esse negócio aí dessa língua diferente? Aí ele falou assim para mim, é só orar. E orar como? E ele dizia para mim, viu meninas, Cezinha era bem pequena. Aí ele falava assim para mim, Marisa, fala com o pai, você conversa com ele, você tem vontade. Só que lá na igreja, tinha um jovem chamado Edelbrando. E ele morava no setor de chácara. E toda sexta-feira que antecedia a Santa Ceia, tinha vigília. E eu, no primeira vez que eu fui para a vigília, vou para a vigília, cheguei lá e comecei a orar. Se Jesus dos crentes existe, eu quero esse negócio. Se é batizado com o Espírito Santo, eu não sei, eu quero esse negócio. E Jesus me batizou. Não tinha nem um mês na igreja. Irmãos, eu acho que nem meu pai, nem minha mãe, ninguém sabe da minha trajetória mais do que irmãozão. Ninguém sabe. Só ele. E ele, eu sempre chamei meu paizinho na fé. E tem mais uma. Não sei porquê, o pastor saiu da igreja. Irmão Isaura ficou responsável pela igreja. Um dia, irmão Isaura, e aí tem mais uma. E era lá no final do Pedregal. Estava na parada 14. E naquela época não tinha ônibus não. O irmão Isaura, irmãos, só tinha um ônibus, saia meia-noite. Todo domingo, meia-noite, ele estava na parada comigo. Mas teve uma vez que eu passei uma semana sem ir na igreja e ele foi lá em casa. Por que você não foi na igreja? Tinha dinheiro não. Saí do emprego para ir para Goiânia, larguei tudo e voltei e não tinha dinheiro não. Por isso que eu não fui. Ele falou assim, nunca mais. Não sei se ele lembra, nunca mais, Marisa, você vai deixar de vir para a igreja. E era assim, todo dia que eu chegava na igreja, ele já botava o dinheiro da passagem. De eu vir para casa e de voltar no outro dia para a igreja. Se eu fosse, quantas vezes na semana, era quantas vezes ele botava o dinheiro da passagem na minha mão. E assim foi, nós não pregamos muito tempo não, irmão. Foi só mais ou menos 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Porque o pastor saiu, ele chegou um dia para mim e falou assim, Marisa, nós reunimos os obreiros e decidimos, a irmã não quer ir para uma igreja perto da sua casa, não. Ele foi comigo, você acha que ele falou para mim assim, Marisa, eu não vou te dar carta, eu vou te levar. Ele foi e me entregou para o pastor. Amém. E lá eu congreguei por 13 anos. E vocês acham que ele parou de me visitar porque ele me deixou na outra igreja? E quando eu peguei a mocidade pela primeira vez, quem vocês acham que eu ia atrás dele? Irmãos, vou resumir porque a hora já foi. Se todos os jovens encontrassem um homem de Deus, uma mulher de Deus, como eu encontrei. Irmãos, pense no que Jesus pode fazer por você. E agora eu quero entregar para ele uma lembrancinha, mas antes eu quero convidar aqui o irmão Gil. Você sabia que ele já foi líder com o pastor Gil? Ele já foi líder, irmão Gil. Vem cá, faça as honras ao nosso querido papai na fé. Você sente ali. Você não quer falar? Irmão, a paz do Senhor, paz do irmão. É um motivo de alegria para mim, para ela. Mas foi fácil. Eu cheguei a ser responsável por ela. O pastor disse assim, meu pastor, essa mulher não é digna de ser batizada.
Eu falei, eu me responsabilizo. Quis que ela, eu me responsabilizo, né, por ela. Mas eu quero terminar a minha alegria porque a família dela não era crente, né, irmão? E tudo, hoje estão crentes. É prazer que ela é missionária. De lá, eu já encontrei lá no cenário do meu trabalho. Dia desse, eu estava costa assim no escritório lá resolvendo Nova York. Ele chegou, me pegou assim para mim. Meu pai está aqui. Aí na fé, ele disse, pastor, eu falei, foi preciso eu me segurar para não chorar. Que alegria! E eu vejo, o tempo que eu estive ali no federal, muita gente. Me dá prazer. E que dá prazer.